Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, o cafezinho começando. Mário Flávio já com a gente por aqui para falar sobre o governo federal, já que parece que a Câmara dos Deputados mandou em direta para o governo federal, e também sobre o encontro do pessoal que acontece hoje em Caruaru. Bom dia, Mário. Bom dia, Mário. Opa! Hoje ele matou Mário. Oi, rapaz, hoje me matou. Mas Mário já tinha uma vida sobrando. Ó, Laís, a gente hoje vai falar sobre uma declaração, né, do presidente da Câmara, Arthur Lira, que disse recentemente que acabou o limite de negociação com o governo federal. Mas já? 6 meses de governo. 6 meses, e disse mais. Disse, olha, o governo não é de esquerda. O governo não, A Câmara, o Congresso não é de esquerda, o Congresso é de maioria conservadora, liberal e tem pautas definidas. E o limite com negociação com o governo acabou. Então, mandou recados porque o Centrão quer, na verdade, ministérios, né? Fica nessa conversa, mas aí, se o Lula ceder alguns ministérios, aí o limite volta, né? Digamos assim. E tem 2 ministros aí que estão na mira, né, do governo federal. Aquele que se envolveu na polêmica que foi para um Aras, né, não lembro agora o nome dele, e a ministra do União Brasil, que tem envolvimento com milícias no Rio de Janeiro e tal. Esses 2 aí estão na mira para serem os primeiros que vão cair, né, para trocar por ministérios de aliados, digamos assim. E ontem, de novo, outra confusão. Dessa vez sobrou até deputados do próprio PT não gostaram, né, do que disse, né, o ministro Rui Costa. Essas entrevistas que o pessoal vem dando é um problema, porque esse pessoal tá precisando de um media training, viu? O ministro da Casa Civil, Rui Costa, ele disse que Brasília era uma ilha da fantasia. E aí desagradou todo mundo, né? O próprio deputado distrital Chico Vigilante, que é do PT, criticou a fala do Rui Costa. Também o senador Isalci Lucas, que é de centro-esquerda, também criticou a fala do ministro. O governador do Rio de Janeiro também criticou. Olha, foi uma confusão. E ainda tem essa história aí dos kits de robótica para eles administrarem, né? É um problema atrás do outro. Porque ser governo não é uma coisa... A coisa mais fácil no Brasil é ser oposição. Porque você só... Principalmente esse modelo de oposição que se instalou no Brasil, que só critica tudo, nada presta. Então, acaba gerando esse tipo de problema e o governo vai ter que se administrar. Uma situação parecida vive, por exemplo, Raquel, na Assembleia. Eu acho que a escolha de Isaías Regis não foi boa para ser o líder do governo da Raquel. Isaías é muito bonzinho. Entendeu? Eu acho que... Pacífico, né? É aquela pessoa que chega, conversa com todo mundo, né? Não gosta de ir pro embate e aí fica desconfortável quando ele vai pro embate. Tem que ter um certo pulso firme, né? É o estilo, sabe, Rodrigo? É o estilo. Às vezes você não tem... Na tomada de decisões. Às vezes você não tem aquele estilo de ir pro embate, você não quer. Entendeu? Tá ali o tempo todo... Conflito, né? Conflitando, confrontando. Não faz parte da sua história política. E você também, às vezes, por exemplo, Israel Regis, não sei se é o caso, né? Mas às vezes está numa idade já avançada um pouco e você também não quer esse tipo de situação. Aí, para ser líder do governo, líder da oposição, você tem que ser muito agressivo no ponto de vista de defender as ideias. E hoje o Arthur Lira disse, olha, melhore a relação com o Congresso Nacional. Geralmente essa relação ela é feita pela Casa Civil, né? Que controla, né, o relacionamento. Para você ter uma ideia, já teve uma mudança na Casa Civil do governo de Raquel, né? O advogado que foi ajudou ela a campanha inteira. A primeira, já na segunda e terceira crise que teve na Casa Civil, já foi deslocado para o porto de Suape, para trabalhar em Suape em nada de pé com André Teixeira. Então, assim, não é uma pasta fácil, né? Porque você tem que estar lidando com os interesses do governo e ao mesmo tempo com os interesses dos deputados, dos
vereadores, no caso, por exemplo, quando é uma pauta local. Por exemplo, aqui em Caruaru, por exemplo, quem faz essa articulação é o Lino Portela. Tem muita dificuldade de relacionamento com os vereadores. E veja, Caruaru é uma cidade relativamente tranquila, porque tem o presidente da Câmara, Bruno Lambreta, que é quase como líder do governo, né, atuar ali. Né, e quando tem um incêndio, ele vai lá e joga a mangueira e tal. Enfim, e o governo federal não conseguiu isso ainda, né, dessa pessoa, para que ele possa ter, né, aquela pessoa que vai fazer o meio de campo entre o governo federal e os deputados e os senadores. Fica uma base do governo muito sólida no ponto de vista de defender, mas a articulação não existe. E o Congresso também não é fácil, vamos e convenhamos, né? Esse Congresso conservador que o Arthur Lira fala, que foi eleito, é um Congresso difícil de ser administrado, porque muitos ideológicos foram eleitos, né, com aquela bandeira do bolsonarismo, né, e aí é difícil negociar, porque o pessoal não quer também negociar. E aí do outro lado tem a galera que é da extrema esquerda também, que também é radical e não quer também muita conversa com o pessoal de Bolsonaro. Como é que melhora o relacionamento? Eu acho que tinha que ser o próprio Lula. Indo conversar com eles. Né, tentar dizer, olha, eu não estou pedindo para vocês virem votar em mim na eleição do ano que vem, nos deputados do PT, para quando forem candidatos a prefeitos, mas eu preciso de vocês para que possa o país andar. Na hora da eleição, todo mundo se divide, todo mundo vota para suas bases. Por exemplo, Raquel teve que fazer isso com quem? Com o Álvaro Porto, porque estava gerando um clima de insustentabilidade total com a Assembleia Legislativa. O governo Raquel aprovou tudo, aprovou, mas a que ponto? A que custo? A que custo, né? Desgaste do governo e a derrota, né, para a indicação do Tribunal de Contas do Estado. Então, assim, por falta de articulação ou por demora, o que eu conversei com as pessoas que são de oposição e governo, é que naquela eleição, por exemplo, do Tribunal de Contas, que elegeu o Rodrigo Novaes, o problema ali foi a demora de ir buscar, né, a articulação. Foi muito em cima da hora. Quando foi, já estava praticamente tudo resolvido. O outro lado já tinha se articulado, né? E aí foi para aquela história, né, que o Álvaro Porto disse, olha, as forças ocultas, isso ficou muito esquisito. O que ele não disse o que foi, mas, né, falam que foram oferecidos cargos, né, e aí acabou gerando esse trauma na base do governo e na imagem do governo. Não é fácil, né, Laís, porque ainda o governo tem aquela história, mas foram 16 anos de PSB. E uma coisa curiosa, ontem o vice-líder do governo, o Joãozinho Tenório, esteve aqui e ele disse, não vai ser fácil para Raquel administrar os 8 anos do PSB. E como eles poupam Eduardo Campos, né? E João Lira, que era o vice de Eduardo, que é pai de Raquel, porque na conta não são 8 anos do PSB, são 16 anos do PSB. E o discurso é falar dos 8 anos de Paulo Câmara e poupar os 8 anos de Eduardo, porque poupando Eduardo, poupa indiretamente João Lira, né, que é o pai de Raquel e era o vice-governador e fazia parte da gestão do PSB. Né? Então, assim, tem que ter cuidado no discurso para depois você não acabar entrando em contradição, né, nesse tipo de coisa. Mas o fato é que não é fácil isso, né, esse relacionamento com a Câmara, os interesses de todo mundo, mas tem que ter. Tem que ter aquela pessoa que chama para conversar, tem que ter aquela pessoa que está precisando de que o seu estado tá precisando de... Aí o deputado, a deputada, a senadora vai dizer, olha lá, a gente está com problema de água, e falta o que para resolver? Tem que concluir a doutora do Agreste, vamos resolver, a gente vai resolver. Agora, eu preciso de você também em algum momento, em alguma votação. Não precisa nem você oferecer nada. É só fazer gestos. Não precisa oferecer nada republicano. E aqui em Caruaru, para a gente encerrar, Laís, hoje vai ter um encontro do PSOL aqui na cidade. O Tiago Paraíba, que é presidente estadual do PSOL, vem aqui, né, na cidade bater um papo com os pessoalistas de Caruaru. E a ideia é que o partido talvez tenha candidato próprio de novo na eleição, ou candidato na eleição do ano que vem. Né, sobre isso, também no estado de entrevista às 11 horas, né, o professor Marco Aurélio e eu estaremos recebendo a Michele, né, que Santos, que foi candidata aqui a deputada federal, e por telefone o Tiago Paraíba bater um papo com ele sobre a atuação do PSOL aqui na cidade de Caruaru. Michele é o nome mais ativo do PSOL aqui na cidade, né, Mário, hoje?
E ela também fazia parte da assessoria das juntas. Eu não sei se Como ficou, como né? ficou, né? Porque as juntas desjuntaram, digamos assim, e acabaram saindo. A Robeyoncé foi candidata a deputado federal, mas acabou não sendo eleita, né? E as juntas perderam a reeleição. Mas ela, sem dúvida, do pessoal aqui é o nome mais forte. Perfeito, Mário. Obrigada e a gente se vê agora amanhã. Isso. Valeu, Mário. Até amanhã. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio